Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios do curso de Resistência dos Materiais do canal de YouTube de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e hoje a gente vai resolver um exercício de método dos nós, um método de solução de treliças. Então esse é o nosso problema que a gente tem aqui. A gente tem uma treliça com alguns elementos, né? A gente tem 3 painéis triangulares conectados e a gente tem 5 nós para resolver. E o problema nos pede que a gente resolva, encontre as forças atuantes em cada um desses elementos da treliça utilizando o método dos nós. Então, se vocês se lembrarem, a primeira coisa que a gente tem para fazer para calcular o método dos nós, a gente vai seguir o nosso procedimento de cálculo de reações de apoio. Então, para eu calcular as reações de apoio de um problema como esse, eu tenho que basicamente seguir todos aqueles procedimentos que a gente tinha definido anteriormente de cálculo de reações de apoio, né? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é identificar o diagrama de corpo livre. Tá? A gente vai fazer várias coisas diferentes, eu vou pular um pouquinho aquela sequência lógica que eu sempre falei para vocês, passo a passo de identificação de quais são as variáveis e tudo. Eu estou fazendo a mesma coisa, só que de uma forma um pouco acelerada. Tá? Então, ao calcular as reações de apoio, eu estou interessado apenas na estrutura inteira. Então, basicamente, eu tenho uma estrutura sólida como essa, que está apoiada no ponto A e no ponto C, e carregada no ponto D, com uma força externa de 2 kN. No ponto A, isso é uma das representações possíveis de um rolete, tá? Então esse aqui é o rolete que a gente está vendo aqui no ponto A. Então a gente vai representar um rolete só é capaz de gerar restrições na direção vertical, né, quando ele está posicionado contra o solo. Então, uma das minhas incógnitas vai ser R no ponto A na direção de Y. No ponto C eu já tenho um pino, então eu tenho 2 restrições possíveis. Tem a possível restrição na direção de Y, RCY, e eu tenho uma restrição possível na direção de X, RCX. Então esse é o meu diagrama de corpo livre. Né? Isso tudo é uma estrutura sólida, lembra que uma treliça sempre é uma estrutura sólida, então para esse problema agora a gente vai resolver o nosso problema de reação de apoio. A gente observa diretamente que no ponto C eu tenho 2 das minhas 3 incógnitas, né? Eu tenho 3 incógnitas, RAY, RCY e RCX. 2 delas se encontram no ponto C, então a primeira coisa que eu vou tentar resolver aqui vai ser a somatória de momentos com relação a esse ponto C. E eu sei que, como essa estrutura está parada, essa somatória tem que ser nula. Então eu parado numa estrutura no ponto C, fixando ela no ponto C, eu tenho 2 coisas que podem gerar momentos. Eu posso gerar momentos através da força externa aplicada no ponto D de 2 kN. Se só existisse ela, essa estrutura giraria no sentido anti-horário. E a força de reação na direção vertical de R a Y, se eu só houvesse ela, ela giraria na direção horária. Tá? Então a gente sabe essas distâncias que estão marcadas ali já no nosso problema, as distâncias geométricas estão marcadas aqui no enunciado do problema. Então, vamos fazer parte por parte. Né? Força no ponto D vezes a distância entre o ponto C e o ponto D, girando no sentido anti-horário, positivo, e componente de momento dessa reação de apoio do ponto A, girando no sentido horário, então negativo, RAY, vezes a distância entre o ponto C e o ponto A. Não tem mais ninguém que possa girar momento, então esses 2 caras somados tem que dar 0. Eu quero descobrir quanto é que vale RAY, então vou jogar ele para o outro lado de lá. Então eu chego à conclusão que RAY vai valer FD vezes a distância entre C e D, dividido pela distância entre C e A. Acho que já não preciso mais dizer nessa altura do campeonato, que é claro que as posições e distâncias entre C e D e C e A já são os nossos braços de alavanca, porque nesses 2 pontos as forças que estão aplicadas, tanto em A quanto em D, já estão na perpendicular
com relação àquela distância. Então eu tenho uma perpendicularidade entre a força e a distância aqui, e a perpendicularidade entre a força e a distância lá, então por isso eu posso usar diretamente. Então, fazendo isso, vamos substituir esses valores para descobrir quanto é que vale RY. FD vale 2 kN, posso deixar em kN, né? O resultado vai ser em kN também. RC até RCD vale 3 metros. E RCA vale 3 metros, mais 3 metros, 6 metros. Certo? Então aqui em cima eu tenho 2 vezes 3, 6, embaixo 6, e eu descubro então que RAY vale 1 kN. Então lembrando, ele saiu na direção, eu tinha chutado ele na direção positiva, apontando para cima, fiz a conta, ele saiu de fato positivo, então eu tinha chutado na direção correta, esse é o meu valor de força na direção R. RAY é a reação que tem naquele ponto. Muito bem. Então, o que mais que eu posso utilizar para calcular o restante das reações de apoio? Eu posso utilizar, por exemplo, somatório de forças na direção de x é igual a zero. O que está agindo na direção de x? Eu tenho FD apontando para a esquerda, tenho menos FD, e eu tenho RCX apontando para a direita. Não tem mais ninguém que age na direção de x, para a estrutura como um todo, então eu descubro que RCX tem exatamente o mesmo valor que FD, apontando para o lado oposto, né? Ou seja, vale 2 kN. E finalmente a gente pode fazer a conta de somatório de forças em Y igual a zero. Somatório de forças em Y igual a zero, e eu olho para a estrutura como um todo aqui no meu diagrama de corpo livre, né? Então lembrando que esse cara aqui é o diagrama de corpo livre. Olhando para o meu diagrama de corpo livre, eu vejo quem está agindo na direção de Y. Então eu vou ter simplesmente mais RAY, que eu já sei quanto é que vale, e do jeito que eu tinha desenhado, mais RCY. Isso tudo vai ser igual a zero. E eu descubro então que RCY vale menos 1 kN. Então com isso eu determinei quem são minhas reações de apoio. Esse é o passo inicial na resolução do problema pelo método dos nós. Então agora a gente vai efetivamente pular para o método dos nós. Tá? Então dentro desse primeiro ponto que eu fiz de cálculo de reações de apoio, vocês percebem que eu fiz as coisas de forma um pouquinho mais acelerada, mas são exatamente os mesmos procedimentos que a gente estava utilizando antes para calcular as reações de apoio para qualquer tipo de problema. Tá? Então, vamos arrastar esse cara aqui para cima e vamos observar o que a gente já conhece. Tá? Então, de agora em diante, a gente tá falando efetivamente de método dos nós. No método dos nós, a gente vai encarar nó a nó da treliça, né? É uma forma da gente ir propagando informações de um nó para o outro. A gente vai ter que escolher isolar cada vez um nó. E para cada um desses nós, como ele está parado, todas as forças que chegam a esse nó, somadas, têm que se anular. Tá? Então, lembrando, como a gente está pegando nó a nó e todas as forças passam por dentro do nó, a gente só tem possibilidade de usar duas das nossas equações de equilíbrio. Né? A gente não tem mais como utilizar a equação de momento, porque todas as forças que estão agindo sobre o nó agem diretamente sobre ele, portanto não tem braço de alavanca. Então a gente só tem equações independentes, as equações de somatórias de força nas duas direções, na direção de x e na direção de y. Tá? Então a gente tem que pegar sempre um nó que a gente tem informações, por qual a gente tem informações, e a gente tem no máximo 3 barras chegando nele, 3 barras com forças desconhecidas. Tá? Então eu vou sugerir que a gente comece pelo nó A. No nó A, o que a gente vai ter? A gente tem esse nó A, está parado aqui. O nó A vai receber RAY, que a gente já descalculou quanto é que vai, é a reação de apoio, né? Tem um rolete no nó A. E além disso eu tenho a ligação entre os nós A e B e a ligação entre os nós A e E, lá em cima. Tá? Então,
lembra que sempre que a gente estiver traçando essas barras, eu recomendei para vocês que desenhem a direção das forças que estariam agindo sobre esse nó se essas barras estivessem sendo tracionadas. Então, se a barra AB estivesse sendo tracionada, ela estaria puxando esse nó para a direita. Então, esse vai ser o FAB. Além disso, eu tenho o FAE, que se estivesse sendo tracionado, se o elemento AE estivesse sendo tracionado, estaria nessa direção. Muito bem, então agora chegou nessa hora. Então eu sei que essas forças todas somadas, tá? Tudo isso vai ter que somar igual a zero. Então eu vou escrever as duas coisas. Eu vou escrever somatória de forças em y igual a zero e somatória de forças em x igual a zero. Na direção de y, quem que eu tenho? Eu tenho uma componente desse FAE. Tenho FAE y. E na direção de x, eu vou ter a componente FAEx. Então, na direção de y, quem que é equilibrado dá zero, né? Do jeito que eu desenhei, então, FAY está para cima. Então, eu tenho mais FAY. E eu tenho RAY para cima, de fato, como a gente tinha desenhado inicialmente. Então, esses dois caras somados se anulam. Eu descubro, então, que o FAY tem o mesmo valor, mesmo módulo do RAY, só que está apontando na direção contrária, então eu tenho menos 1 kN. O que esse menos quer dizer? Lembra que a gente chutou lá no começo que essas barras estavam sendo tracionadas? Quando eu faço a conta e descubro que o sinal deu trocado com relação ao que eu estava imaginando, isso é sinal apenas de que essa barra não estava sendo tracionada e sim está sendo comprimida. Tá? Então eu tenho esse valor para FAY. Tá? Além disso, então isso é apenas o valor de uma das duas componentes, eu ainda não descobri quanto é que vale FAE. Tá? Além disso, eu posso escrever, já montar a equação para Fx. Tá? Somatório de forças em x, quem que vai aparecer? Eu tenho apontando para a direita mais FAB, que está alinhado na direção de x, portanto ele só tem essa componente. Tá? E do jeito que eu tinha desenhado anteriormente, mais FAEx. Esses dois caras somados tem que se anular. Tá bom? Então agora eu preciso de uma forma, como aqui eu tenho duas coisas que eu desconheço, FAB e FAEx, eu preciso de uma forma de calcular quanto é que vale FAEx. Então, se a gente olhar aqui em cima, observa que esse triângulo ele vai ter o triângulo ABE. Ele tem base de 3 metros e altura de 3 metros. Ou seja, os dois catetos deles são iguais. Tá? Então eu vou desenhar aqui embaixo rapidinho o triângulo. ABE. Esse cara aqui vale 3 metros. Esse cara aqui vale 3 metros. Se eu tenho dois catetos iguais, eu tenho que esse ângulo aqui vale 45 graus. Certo? Então, lembra que todas as forças numa treliça elas agem segundo a própria linha do elemento. Né? Então, a força que age em AE está seguindo essa própria linha do elemento, que está a 45 graus com relação à horizontal. E a gente sabe, então, que esse triângulo de forças, o triângulo do FAE, vai ser semelhante, né? Então eu tenho esse triângulo ABE, que é um triângulo geométrico, e eu sei que ele vai ser semelhante ao triângulo composto por FAE e as suas componentes, FAX e FAE Y. Se esses dois triângulos são semelhantes, a gente sabe. O tamanho de A até B e de B até E era o mesmo, então eu já sei que FAE Y vai ter que ter o mesmo tamanho que FAE. Então ele estava apontando na direção negativa, né? Se essa parte tivesse tracionado, ela estaria fazendo nesse sentido. O sinal negativo nos indicou que ela está para o lado oposto, né? Está apontando para o lado de cá. Então eu descubro, através dessa relação aqui, desse valor de FAE e da relação dos triângulos semelhantes, eu sei que FAEx, que FAEx também vale menos 1 kN.
Eu levo essa informação agora para a equação de somatório de forças em X, e eu descubro então que FAB vale 1 kN. Perceba que agora, né, ao contrário do que tinha acontecido antes, na direção que eu tinha desenhado originalmente, está apontando para a direita, eu descubro que esse cara vale 1 kN positivo, então exatamente o valor na direção que eu tinha desenhado anteriormente. Então vale 1 kN, já acertei o chute. Então, o que eu estou procurando não era simplesmente as componentes de FAE, mas sim o FAE em si. Tá? Então, a gente tem diversas formas que a gente pode fazer isso. Sugiro que vocês utilizem Pitágoras mais uma vez. Tá? Então, percebe que o FAE vai ser a hipotenusa desse triângulo, cujos catetos a gente já conhece. Então, FAE vai ser igual a raiz de esses caras ao quadrado, esse cara aqui ao quadrado dá 1, esse cara aqui ao quadrado dá 1. Então, raiz de 2 kN. Ele está apontando no sentido oposto, né, do que a gente tinha definido anteriormente, a gente já tinha visto isso. Então eu descobri quanto é que valem as forças nos meus dois primeiros componentes dessa treliça. FAB e FAE. Certo? Então já usei o nó A agora. Então vamos usar outra coisa. Tem algumas opções diferentes. Né? Eu posso utilizar as informações que eu recém calculei agora, né? FAB e FAE, e pegar um desses nós, B ou E, para transportar essas informações. Eu posso pegar essa FAE e transportar essa força FAE para o lado de cá, e eu descubro quanto é que vale BE e ED. Ou eu poderia também levar a FAB para o ponto B. O problema é que quando eu levo para o ponto B eu tenho 1, 2, 3 desconhecidos, 3 incógnitas, BE, BD e BC. E isso não é possível de resolver, a gente só pode resolver duas em duas incógnitas quando a gente está falando do método dos nós. Tá? Além disso, eu posso começar também pelo nó C. Tá? Vamos fazer isso, vamos começar pelo nó C, onde no nó C a gente já conhece quanto é que vale as reações de apoio, RCX e RCY. E além disso, a gente consegue descobrir quanto é que valem as forças nos elementos BC e CD. Então vamos desenhar ali o nosso nó C. No nó C, o que está acontecendo? Vamos desenhar ali o nó C. Eu sei que ele tem uma força na direção de Y. Eu tinha desenhado ela na direção vertical, para cima. E ao fazer a conta eu descobri que ela está para baixo. Então aqui eu já vou desenhar ela para baixo para não ter confusão, tá? Vocês podem escolher manter no mesmo desenho que vocês botaram anteriormente e ela entra na equação com esse sinal trocado. Ou eu já troco a direção dela e eu insiro simplesmente um módulo. Tá? Eu vou fazer essa segunda opção. Então eu sei que eu tenho a RCY aqui. RCX está apontando para a direita. RCX. E além disso, a gente tem as forças dos componentes. Tá? Então, as forças dos componentes, eu tenho um componente CD, que se tivesse tracionado, a gente não sabe ainda se está ou se não está, estaria nessa direção, FCD. E eu tenho também o componente BC, que se tivesse tracionado, estaria fazendo uma força nesse sentido. FBC. Então, com essas informações, eu posso escrever agora diretamente somatório de forças em Y igual a 0. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para sair um pouco menos garranchado. Somatório de forças em Y igual a 0. Quem que eu tenho? Agora eu tenho, como eu já troquei o sinal desse cara, eu sei que RCY está para baixo, menos RCY, mais FCD vai ser igual a 0. E eu descubro, então, que FCD tem o mesmo módulo que RCY, está apontando para o lado de cima e vale 1 kN. Então, mais um elemento resolvido. Mais um elemento da minha treliça resolvido. Temos 3 resolvidos. A B, a E e CD. E agora eu tenho somatório de forças em X igual a 0. Quem que está na direção de X? Eu tenho mais RCX, apontando para a direita. E menos FBC, apontando para a esquerda. Esses dois caras somados dá igual a 0. E a gente sabe que RCX vale 2 kN.
resultado que a gente já tinha anteriormente. Então, F BC vale 2 kN. O sinal que eu fiz a conta chutando que ele estava tracionado, deu uma conta positiva, então de fato ele está sendo tracionado. Certo? Então a gente observa, os elementos CD e BC estão sendo cada um deles tracionados, da forma como a gente tinha chutado originalmente. Então usei 2 nós e já achei 4 elementos da minha treliça. Então eu já conheço quem vale FAE, FAB, FBC e FCD. Falta encontrar esses caras, BE, BD e ED. Tá bom? Então a gente tem diversas opções diferentes, né? Eu vou fazer agora o nó E ali em cima. Então minha folha aqui está acabando, tá? Vou fazer um pouquinho menor aqui, acho que vocês já pegaram o espírito da coisa. Então eu tenho o nó E aqui. E no nó E quem que está agindo? A gente sabe que a gente tem a força de AE, que vale menos raiz de 2 kN. Então ele está sendo comprimido, certo? Então, uma força. E eu já sei anteriormente que está sendo comprimido, então eu sei que um elemento comprimido ele vai fazer uma força empurrando esse nó. Além disso, eu tenho 2 outros elementos que eu desconheço quanto é que vale. Então, como eu desconheço quanto é que vale, a gente chuta que eles estão sendo tracionados, que são FBE que é esse cara aqui, e FDE, lá de cima. Que se tivesse estando tracionado, estaria nessa direção. Certo? Então agora eu posso escrever de novo as mesmas equações que a gente está usando agora para todos os nós, né? Então eu tenho somatório de forças em Y igual a 0 e somatório de forças em X é igual a 0. Então vamos começar com o somatório de forças em Y. Quem que está agindo na direção de Y? Eu vou ter mais, apontando para cima, a componente FAE e Y. Lembrando, né, sempre que eu tenho uma força inclinada, eu vou decompor ela nessas duas direções para eu achar essas coisas de forma separada. Então eu tenho mais FAE e Y menos FBE. Isso somado vai dar 0. E eu descubro então que FBE está de fato tracionado e vale 1 kN. Basta recuperar a informação que a gente tinha lá de FAE e Y que a gente já tinha calculado anteriormente. Em seguida, eu tenho Fx, somatório de forças na direção de x. Quem que está agindo na direção de x? Eu tenho mais FAX. Observe, né, como esse elemento AE está sendo comprimido, ele faz uma força no nó E, a componente X faz uma força no nó E na direção da direita, então positivo. E mais FDE. Eu descubro então que FDE vale menos 1 kN. Então já conseguimos calcular mais 2 elementos. Forças em mais 2 dos nossos elementos, FBE e FDE. Então, vamos ver quem que falta. FAE a gente já sabe quanto é que vale. FDE a gente já sabe quanto é que vale. FBE a gente já sabe quanto é que vale. AB também. BC também. CD também. A única coisa que está faltando é o nó BD. É o elemento BD. E para isso eu posso fazer qualquer um dos dois elementos conectados, por isso encarar o nó de qualquer um dos dois elementos, tanto o nó B quanto o nó D. Tá? Vamos pegar o nó D, por exemplo. Então vamos lá, espacinho, exatamente o espaço que eu preciso para fazer o nó D. Então eu tenho aqui o nó D. No nó D eu tenho a seguinte situação. O nó D está aqui.
eu tenho uma força externa que está aplicada de 2 kN. Eu tenho uma força vertical de FCD, que eu sei que está sendo tracionado. A gente já calculou isso anteriormente. Eu tenho uma força BD, que é que eu quero descobrir. Então, como eu não sei quanto é que ela vale ainda, eu chuto que ela está sendo tracionada. E além disso, eu tenho uma força em CD. E a força em CD, eu acho que eu errei os nomes dos nós, né? Desculpa. Então, ali em cima. Vamos lá de novo. Então, FED, eu já tinha calculado anteriormente, tá? O resto estava tudo certo, né? Eu não sei quanto é que vale BD, eu sei quanto é que vale CD. E o FED aqui, que eu não sei quanto é que vale. E esse FED, eu já calculei anteriormente. E eu sei que ele está sendo comprimido, menos 1 kN. Então, se ele está sendo comprimido, ele está apontando aqui para a direita. Um elemento que está sendo comprimido vai tender a empurrar esse nó para longe e não a puxar esse nó. Então, com isso em mente, a gente pode escrever de novo as nossas somatórias. Somatório de forças em Y é igual a zero. E somatório de forças em X é igual a zero. Na direção de Y, quem que está agindo? Eu vou ter FCD para baixo. E eu vou ter a componente de FBD. Menos FBDY. São as únicas duas coisas que agem na direção de Y. Esses dois caras somados dá zero. E eu descubro então que FBDY vai valer menos 1 kN. Certo? Então, lembra que o que eu estou interessado é achar FBD. A única coisa que falta para mim, para minha resolução do meu problema, é achar FBD. Tá? Então eu posso escrever também somatório de forças em X, a gente vai achar uma forma de relacionar a componente X desse mesmo cara. Né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais FDE menos FBX e menos 2 kN. Isso vai ser igual a zero. E FBX vai valer então menos 2 kN mais FDE 1 kN. Tá? Eu já troquei o sinal dele aqui, já botei ele comprimido, então mais 1 kN. Esse cara aqui ficou menos 1 kN. Então, fiz isso aqui só para mostrar para vocês que tanto faz se vocês tivessem começado pela somatória de forças em Y ou pela somatória de forças em X, vocês chegariam no componente desse vetor. E mais uma vez, vocês podem olhar ali no triângulo lá de cima, né? Vocês têm um triângulo como esse, entre os pontos B, D e C. Eu sei que esse cara aqui vale 3 metros, esse outro cara aqui vale 3 metros também. E ele vai ser semelhante ao triângulo onde mora a força FBD. Tá? Se FBD tivesse sendo tracionado sobre o ponto D, ele faria uma força nesse sentido. Só que ao fazer a conta dos seus componentes, eu já descobri que ele está sendo comprimido. Então aqui eu tenho o componente FBDY e FBDX. Então esses triângulos são semelhantes, a gente sabe que 3 e 3, isso aqui mais uma vez quer dizer que eu tenho um ângulo de 45 graus, e como eu tenho um ângulo de 45 graus, e eu sei os valores dos dois catetos, nesse caso, né, achei um dos catetos através da somatória de forças em X, outro dos catetos através da somatória de forças em Y, posso utilizar Pitágoras para achar quanto é que vale a hipotenusa. Tá? Então eu sei que FBD vai valer raiz de 2 kN no sentido negativo. Ou seja, ele está sendo comprimido. Com isso, a gente utilizou 4 nós diferentes. A gente utilizou 4 nós diferentes para achar as forças em todos os elementos da minha treliça.
Mas eu tenho 5 nós nessa treliça, né? Quem que foi o nó que eu não usei? Eu não usei o nó B. Então eu preciso usar o nó B? Não, não preciso. Mas eu posso usar o nó B para conferir se as contas que eu fiz fazem sentido. Tá bom? Então eu recomendo que vocês façam isso. Faz a somatória de forças com relação ao nó B e descobre se fechou tudo, né? Se as somatórias dos elementos e das direções de carregamento que a gente tinha feito fecharam todas as informações. Então percebe que a gente utilizou o método dos nós e determinou as forças em todos os elementos da treliça, como era o enunciado do problema. Tá? Uma coisa que é importante a gente sempre pensar é o fluxo de forças nesse cara. Né? Então o carregamento de 2 kN está empurrando o nó D, esse nó D está empurrando esse elemento ED, então ele está comprimido, o elemento AE também está sendo empurrado, está sendo comprimido. Ele empurra esse elemento também na diagonal, aqui, BD. Os outros elementos estão todos tracionados. Então o elemento CD está sendo tracionado, o elemento BC está sendo tracionado, o elemento BE está sendo tracionado e o elemento AB está sendo tracionado. Então a gente tem esse fluxo de compressão entre esse nó D que está sendo carregado externamente em direção àquele apoio oposto lá no ponto A. Tudo que está seguindo esse caminho de força aqui, DE, AE, DB, está sendo comprimido. E as barrinhas outras que estão aqui fixando esse cara, né, CD e BC, estão sendo tracionadas. Tá? Então, esse foi uma forma nova de apresentar a resolução de exercícios. Apesar dos garranchos, acho que fica bem bacana, porque a gente tem tudo bem à vista e bem fácil da gente manusear. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato de resolução dos exercícios. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e logo a gente volta com mais resolução de exercícios. Até logo!